desgraça que é essa? Tá certo? Então, você tem a linha zero. Imagina aí, uma linha zero, que é a dimensão nominal. Aí você vai fazer acompanhamento de uma medida qualquer. Imagina um instrumento ou uma peça. Aí você vai lá, pega aquela medida, opa, quanto está fora em relação à minha linha zero, a minha nominal? Eu vou lá e marco. Olha, está nesse ponto. Imagina aí um papel quadriculado. Vou lá e marco o ponto onde está a primeira medida. Depois eu marco o ponto onde está a segunda medida. Então, vocês vão verificar que não dá sempre o mesmo valor, vão dando valores diferentes. Isto é dispersão, não é isso? Não está lá na linha zero, está disperso em torno de uma linha zero. Então, isso é a minha dispersão. Está tendendo ao máximo, está tendendo ao mínimo, não é isso? Então, se está tendendo a um valor aí da nossa tolerância, está aproximando da tolerância máxima ou da mínima, você para a máquina, manda para a máquina, né? Nas casas não, né? Você vai mandar para a máquina, ó, troca essa ferramenta, verifica o que está acontecendo. Está fugindo muito da linha zero. Está ocorrendo uma dispersão acentuada. O que é esta dispersão? Você vai pegar o valor medido, por exemplo, A1, medida A da peça 1, vai subtrair a média. Ok? Vai pegar A2, vai subtrair a média. E este valor que você pegou, veja na fórmula, que é Q1 menos a média elevado ao quadrado, isto é a dispersão, tá? Em relação à medida da peça 1. A dispersão em relação à medida da peça 2. No nosso caso, peça, tá? No nosso caso, peça. E aí, sucessivamente, eu vou fazer um somatório desde a peça 1, da dispersão da peça 1, até a dispersão da peça N. Vou somar todas essas dispersões. E dividir pelo número de peças, no nosso caso, peças, menos 1. Tá? Não me pergunte por que criaram essa relação matemática, como chegaram nisso. Existem cálculos para isso. Só sei que é dessa forma, tá bom? Não sou matemático. E outra coisa também, não nos interessa se fosse, mesmo que eu soubesse ficar deduzindo isso. Não é o nosso caso. Nós temos que saber que eu tenho que fazer o somatório das dispersões e dividir pelo número de amostragem, menos 1. O número de amostras que eu medi, menos 1. Ok. Este resultado, eu vou extrair a raiz quadrada deste resultado. E aí, eu vou ter meu desvio padrão. Aí vocês vão falar, opa, caramba, Joales. Caramba não, isso você já conhece, desvio padrão. Você já estudar. Porém, se nós olharmos na nossa fórmula, alguém olha assim e fica assustado. Enquanto que lá no laboratório, o que eu fazia? Mandava o pessoal fazer coluna, medida A, coluna da medida B e assim sucessivamente. Somava tudo e fazia uma média. Aí depois eles iam, pegava lá a medida 1, ou melhor, a medida A da peça 1, subtraía a média. Medida A da peça 2, subtraía a média. Depois mandava elevar tudo ao quadrado, somava tudo. Mandava, aí, quantas vezes nós medimos? 9. 9 menos 1, 8. Tudo bem, divida isso e extrai a raiz quadrada. Sem ficar falando num vocabulário matemático. E aí nós achávamos o nosso desvio padrão. E esse desvio padrão é uma forma que nós temos de caracterizar a incerteza tipo A. Ah, aí é fácil.
É matemática, não é isso? É mais fácil. E a incerteza do tipo B? Ela é um pouco subjetiva, né? Ela não é tão absoluta, idêntico à do tipo A. Absoluta, aspas, porque as médias às vezes tendem lá a um valor infinito, né? Então, nós fazemos as aproximações, né? Número igual a 5, você descarta, maior que 5, soma 1, menor que 5, era 1, não é isso? Para fazer as aproximações. Tá bom, mas é matemática. Agora, do tipo B, não. Nós não fazemos por observações ou análise estatística. Tem que ser baseado em valores conhecidos ou eventos conhecidos anteriores, tá? Então, a tipo P de uma fonte de incerteza não é realizado por meios estatísticos, acabei de falar. É por informações conhecidas a priori, ou seja, medições anteriores. Não estou entendendo, Joanes. Não estou entendendo. Medições anteriores. Vou dar um exemplo. Na Volkswagen, a Volkswagen, ela trabalha com muitas peças compradas. Lógico, a maioria das peças compradas. E aí, um determinado item lá, sei lá, vamos jogar com um item bem simples, uma correia do motor. Pronto, correia. Não é isso? Todo mundo sabe o que é uma correia. Correia lá do motor. Ótimo. Aí, para cada item, a Volkswagen nunca trabalha com fornecedor somente. É de 2 para cima. 2 fornecedores, até 4 fornecedores para um item só. Agora vocês imaginam, eu tenho, a cada pedido que é feito, eu vou jogar com números mais fáceis de calcular. A cada pedido que é feito, a cada lote solicitado, a Volkswagen faz compra de, vamos supor, 4.000 correias. 4.000 correias. E 4.000 correias distribuídos entre 4 fornecedores. Quantas correias para cada fornecedor? Cada um fornece 1.000. Tá certo? Legal. Aí, vamos supor, o Marconi é fornecedor, o Henrique é outro fornecedor, e aí sucessivamente. Aí, o Marconi, em um determinado lote, reprovou. A inspeção foi lá, reprovou o lote do Marconi. Aí o Marconi faz uma choradeira danada e tal, e não sei o quê, e eu ganhava muito brinde com isso. Agora não pode mais, sabe? Aí eles ligavam para lá, aí eu ligava e falava, foi reprovado o seu lote. Aí o usuário, mas o que houve? Aí explicava o que houve. Olha, eu não posso ir aí selecionar esse material, porque o custo fica muito elevado, né? Mandar devolver, fazer nota de devolução, e tererê, chegar lá na firma, lá do Diadema, longe para Desgramar, por exemplo, né? Aí fazer a seleção, mandar para nós de novo. Ah, tá bom. Tá, vou pensar. Ô, Jorge, quebra esse daí e tal, manda o meu pessoal. Ótimo. Aí mandava o pessoal deles para selecionar. Aí, junto com o pessoal, sempre vinha um agrado, né? Foi aí que eu aprendi a tomar vinho, né? Sempre vinha uma caixinha de vinho, um uísque do bom, alguma coisa assim. Era um agrado, tá? Não era comprando. O famoso faz-me rir, né? Faz-me rir. Eita, pior que é verdade, gente. Não é sacanagem. Eu tenho até hoje na minha casa um kit de furadeira que eu ganhei daquela época. Eu consegui colocar Paviflex, eles chamavam de Paviflex em uma casa que eu tinha,
na casa inteira que o fornecedor dá. Mas na época podia, agora dá justa causa lá. É terrível isso, né? Porque acaba você favorecendo, né? O ser humano ele não vai falar que, não, eu sou muito honesto. Escambau, entendeu? Por isso que às vezes eu vejo os políticos aí sendo corrompidos, eu falo, caramba, é um problema sério, né? Tem que ser muito certinho para não ser corrompido, né? Mas eu tinha sempre um agrado, né? Aqueles que não me agradavam muito, vou mandar de volta. E, tá bom, manda de volta, mandava de volta. Agora, aqueles que agradavam, tá bom, vem selecionar. Aí, quando eles vinham, ainda levava a gente para almoçar fora, sabe? Era uma maravilha aquela época. Acabou tudo isso. Mas, olha, gente, eu estou falando aí de década de final de 70, início de 80, tá? Hoje não existem essas coisas mais não. Então vamos voltar no que nos interessa. Medições anteriores, ótimo. Aí o Marconi lá que forneceu o lote ruim, na próxima compra ele nem entrava às vezes. Aí era 4.000, distribuía entre os 3 fornecedores. Ótimo. Aí na outra compra, vamos comprar 200 produtos do Marconi, 200 Correia do Marconi. Ótimo, comprava 200 Correia. Oi? Você está aparecendo na terceira página do PowerPoint para a gente, é isso mesmo? Que isto? Sério? Até agora. Caraca, moleque. E eu já passei, olha, caramba. E agora? Estão vendo aí a oitava? Não? Agora sim. Deixa eu ver aqui. Caramba. É onde tem a relação matemática. Isso, cara, agora sim. Mentira, cara. Eu falei e ninguém falou nada, né? Mas vocês não sabem se eu estou mudando, né? Caramba, bicho. Tava travado. Eu achei por causa eu escutando o teclado do seu teclado aí, por isso que eu achei que estivesse mudando, mas não pra gente. Caramba, tá vendo? Tinha esse talento, tinha alguma coisa errada. Perdão, pessoal. Deixa eu voltar, então, no slide 8, que é de extrema importância, essa relação matemática aí. Todos estão vendo a relação matemática de média e desvio padrão agora? Alô? O que está aparecendo é o 8, sim. É 8. Então tá ótimo. Isso. Muito obrigado. Obrigado por avisar. Para mim estava tudo certo. Mas o Teams está piscando aqui, o danado. Hein? É um problema sério isso. Então tá bom. Aí eu tenho a relação matemática, pessoal, que eu falei agora há pouco. Foi até bom você falar, porque eu não estava achando que estava tudo ok. Então eu tenho uma média, né? Eu represento aí o porquê por um segmento de reta, né? Eu tenho somatório desde a medida 1 até a medida n, tá? De quê? De todas as medidas que eu fiz. Isso é média, é o que eu falei, média que vocês estão acostumados a fazer. Multiplicado por 1 sobre n é a mesma coisa que eu pegar o meu somatório aqui e dividir pelo número de medidas. E a dispersão? Eu falei, tá, de dispersão. A dispersão eu pego cada medida menos a minha média e elevo ao quadrado. A medida 1 menos a média eleva ao quadrado. Medida 2 menos a média eleva ao quadrado. Medida 3 menos a média eleva ao quadrado. Isto é o que nós chamamos de dispersão. Faço somatório, né, de todas essas dispersões, desde a medida 1 até a medida n, e divido pelo número de medidas menos 1. Vou lá, vou extrair a raiz quadrada, determinei meu desvio padrão. Então, a incerteza padronizada tipo A, ela é fácil para nós. Fácil não, ela não é tão subjetiva quanto a do tipo B. Tá? Então, nós podemos fazer por meio estatístico. Passei para o 9º slide? Passei? Foi? Sim, sim. Sim. Então, obrigado. Então,
A avaliação do tipo B não dá para fazer por controles estatísticos. Aí nós vamos verificar por quê. A incerteza do tipo B, ela é determinado por medições anteriores, em geral, outras informações conhecidas a priori, né? Ou informações anteriores são consideradas. Por exemplo, medições anteriores, está aí no slide 10. Medições anteriores. E é o que eu estava falando, explicando quanto ao fornecimento. Aí, no próximo mês, o Marconi não entra na rodada. E para ele é ruim isto, né? Ou não estou vendendo, e um cliente idêntico ao Volkswagen, né? Eu tenho na carteira, né, Volkswagen, caramba. Né? Então, aí no outro pedido, ótimo, o Marconi vai fornecer 200. Os demais lá estão fornecendo, os 800 lá que sobraram do Marconi, está distribuído entre os outros 3. Aí está, no outro mês, 200 deu ok do Marconi. Tá bom, vamos ampliar isso. Tá? Aí eles dobram lá o fornecimento, até chegar a 1.000. Quando chegar a 1.000 e ele manter, então, o padrão de qualidade, ótimo. Então, isso é uma avaliação de incerteza do tipo B, baseada em medições anteriores. Certificados de calibração. Oh, caramba, certificado de calibração, Joanes? Certificado de calibração. Você vai lá na sua metrologia. Isto aí, eu estou falando de peça que nós medimos lá, na verdade, lá nós medimos o processo, não o equipamento. Mas nesse caso aí de certificados de calibração, nós estamos falando de equipamento. Aí eu faço a calibração de equipamento no mês 1. Depois de 4 meses, faço outra calibração. Depois de mais 4 meses, faço outra calibração. Está tendo uma dispersão? Não. Está mantendo, né, as medidas. Sobre esse equipamento está legal. Então, é uma avaliação também, dependendo da calibração. Agora, começou a dar uma variação, então eu tenho que considerar, né, essa incerteza. Está tendendo, né? Então, baseado nesse certificado. Especificações do instrumento. O que especifica esse instrumento? Até quando? Quantas vezes eu posso fazer uso desse instrumento? Qual é a vida útil desse instrumento? Qual o manual técnico desses instrumentos, tá? Para que eu possa fazer uso? Eu estou seguindo exatamente o manual técnico, que é uma coisa que nós não fazemos, né, de ler manual, tá? Ou às vezes até experiência, né, ou estimativas baseadas em conhecimentos do próprio metrologista, né? Fala, isso aqui não está legal, né? Esse nós vamos ter que dar um negativo nessa parte, ou considerar as avaliações aqui com mais rigor, né? Porque sempre deu problema. Então, mas isso é muito subjetivo, tá? Não são valores matemáticos, ok? E aí, cada fonte de incerteza, nós temos que identificar essas fontes de incerteza, né? Nós temos que dar, por exemplo, incerteza relacionada à temperatura, IT. Então, eu tenho que identificar essas fontes de incerteza, tá? Em termos simples, tá? Para não dar confusão, né? Ou interpretações dúbias, tá? Então, nós usamos simbologia. Agora, a incerteza de medição na metrologia dimensional. Nós estamos falando anteriormente aí, incerteza padronizada, tipo B, tipo A, né? Agora, na medição, na metrologia dimensional, as principais fontes, influência externa. Caramba, influência externa
que vai ter, qual o maior fator de influência externa? É a temperatura ambiente, não tem jeito. Tá? A temperatura ambiente vai influenciar nesse grau de incerteza. Por exemplo, você tem um equipamento aferido, bonitinho, lá numa metrologia a 20 graus, de acordo com a norma, né? Metrologia, 20 graus, com uma certa umidade, controle de umidade. Aí você pega esse equipamento, vai lá na pista, 1h da tarde, fazer uma medição. Lá na área da Petrobras, lá, no meio da tubulação, chega quase 60 graus lá. Então, aí vai ter um delta de temperatura, não vai? Você tem que considerar isso, o delta de temperatura. Por quê? Vai variar o comprimento. Nós sabemos que, variando a temperatura, vai variar o comprimento. Lembra da relação matemática para variação de comprimento? Delta L? Não lembro mais, né? Leônidas deve ter trabalhado com isso. Lembra? Delta L igual. Eu chorava antes, é boa. É terrível, né, rapaz? Física. Tem que imaginar o evento, né? Tem que imaginar o evento. Por falar nisso, imaginar o evento, rapaz, eu assisti uma palestra se bem que ele fez foi um evento religioso, né? Numa igreja lá em Jacareí, porque o meu filho, além dele ser físico, né? Ele está muito envolvido com a igreja, né? Ele aceitou Jesus um determinado ano lá e tal, e aí, a partir daí, ele, por causa até da esposa dele, né? Ele acabou mudando, foi ser, então, evangélico. Mas aí ele faz uma comparação que, se vocês quiserem colocar lá no YouTube, né? Big Bang, né? Big Bang e sinergia, tá? Então tá essa palestra dele, que ele faz uma comparação, né? Por causa a ciência e a religião. Existe um choque aí entre ciência e religião. E ele prova, né, por A mais B, que a ciência tende, né, à Bíblia, tende à religião. Eu não sabia que o meu moleque era tão capaz nesse aspecto. Eu fiquei maravilhado, né? E ele foi em livros, ele foi em referências de vários cientistas, sabe? O meu filho é inteligente, eu falo isso, sabe? Eu não, eu sou esforçado pra caramba. O que você aprende em 1 hora, eu aprendo em 4, mas eu vou lá e aprendo também, né? Agora ele não, cara, ele é foda, não é porque é meu filho não, mas inclusive os outros brincam, pai, o Júnior veio primeiro, levou todos os neurônios com ele, porque eu acho que eu já falei para vocês, né, ele fez física em Rio Claro, na Unesp, depois ele veio para o ITA, fez mestrado e doutorado, mas o cara, rapaz, ele arrebentou. Se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão ver a palestra dele, alguém que gosta, né, de analisar, né, essa questão entre ciência, né, e religião. Aí ele pediu a minha opinião, falou, pai, eu gostaria da sua opinião. Eu falei para ele, rapaz, coloca isto em livro, escreva o seu primeiro livro, que vai dar uma venda enorme, muito interessante, né, essa visão dele, sabe, de ciência e religião, né. Por que eu estou falando isso? Estou ficando maluco. Eu vou até postar depois essa palestra dele, para que todos vejam, sabe? Que eu achei muito interessante. Então, vamos voltar lá. Alguém ia falar alguma coisa aí? Parou? Não? Não,
já vi essa tese, já é bem interessante. Fala sobre os cientistas, né? A parte física, a parte científica e a parte religiosa. E às vezes eles querem falar, e não tem jeito, se eles não botar os cálculos da Bíblia, por exemplo, quando volta o sol, tá entendendo? Os 3 dias, se não colocar aqueles 3 dias justamente, não adianta, não bate, a conta não bate Isso, E a confusão também. A Terra foi criada no Big Bang, boom, na explosão. Legal, mas para haver explosão tem que existir matéria. E onde estava a matéria antes de haver explosão? Exatamente. E antes do Big Bang, entendeu? Mas é isso aí. É legal. Eu gostei desse debate que ele fez, né, dessas hipóteses que ele levantou. Inclusive, segundo a Bíblia, eles já falavam, lá na época de Moisés, né, eles já falavam dos astros, né, como eram os astros e tal, já faziam essa comparação muito antes de Cristo, né? Então ele coloca essas questões aí, eu achei muito interessante, gostei até, e falei para ele, porque nós não encontramos livros quanto a isto, né? Existe um livro, mas sem tradução, só em inglês, né? Mas nacional não tem nada. Falei, por que você não escreve? Porque ele foi bem a fundo, sabe, nesse debate nessa palestra dele, sabe? Porque eles, às vezes, questionam a ele, né? Ele é doutor em física e, de repente, é religioso ao mesmo tempo. Aí ele fez essa demonstração. Vale mais para o pessoal que são evangélicos, né? Que gostam mais dessa parte aí. Eu achei interessante. Bem, já fiz a propaganda, né? Então, vamos lá. Variação de temperatura. ΔL igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o alfa, que é a variação, né, ou coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT. Então, o coeficiente de dilatação é do próprio material. O comprimento inicial também não vai variar, e aí o que vai variar? A temperatura. Então, houve variação, saiu de uma sala de 20 graus, foi para uma pista, ou do jeito que o colega contribuiu aí, lá na área da Petrobras, uma temperatura absurda, vai ter uma variação. Você pode calcular isto, tá? Você pode calcular, mas é uma influência externa, né, na metrologia dimensional, tá? Só que este valor é um valor que você pode calcular, tá? Então, é uma incerteza do tipo A, é matemático, tá? Vibração mecânica também pode influenciar na sua medida, né? As vibrações mecânicas, influência externa, tá? Variações atmosféricas de umidade, por exemplo, né? Tensão de rede, por isso que você usa no seu computador um estabilizador, né? Porque a tensão ela tem uma certa variação. No seu equipamento eletrônico vai ter uma variação, né? E pode trazer aí influências, tá? Esses problemas, essas influências externas, né? A temperatura ambiente, acabamos de falar, em função da dilatação, né? Pode dilatar a escala dos instrumentos, mas pode agir no mensurando também, naquilo que você está medindo, né? E essa variação do mensurando pode ser maior do que a do seu equipamento, né? Então, é outra que nós temos que levar muito em consideração, né? Atrito, vai ocorrer um problema, né? Atrito, folgas, imperfeições construtivas, né? Atrito, existência de atrito, lógico, você faz um movimento, um paquímetro, por exemplo, né? Paquímetro, de tanto você fazer o movimento, você vai na escala dele ali, você vai ter, então, um desgaste em função do atrito. Vai dar uma pequena folga. Agora, se um São Paulino pega para medir, essa folga não vai ser compensada, porque ele não vai apertar muito, né, o paquímetro no equipamento, no mensurando, ele vai usar com uma certa delicadeza, tá certo?
Agora, se pega um corintiano, o corintiano é meio troglodita, né? Ele vai apertar muito, e aí essa folga aí vai aparecer na medida, tá certo? O comportamento não ideal dos elementos físicos são outros exemplos, né? Perturbação interna, que eu falei. O mensurando, nós sabemos que se você vai medir algo,